galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar dessa goleada do Barça para cima do Espanhol e desse meio título de La Liga que o Barcelona conquista 7 rodadas antes do fim do campeonato. O Real Madrid empatou ontem contra o Girona, dentro do Santiago Bernabéu. Quase ninguém esperava, ainda mais que o Real Madrid entrou com grande parte de seus titulares. E o Barcelona não perdeu a oportunidade de ampliar a vantagem de 7 para 9 pontos hoje contra o Espanhol. Já peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder nada sobre Barcelona e futebol no geral e já ajuda o perfil para a gente poder estar continuando produzindo conteúdo aqui. Bom, pessoal, falando do jogo, eu esperava, e basicamente todo mundo esperava também, que o Hansi Flick fizesse mais rotações do que fez. O Hansi Flick começou quase que com o time inteirinho titular, começou com uma outra mudança, o Gavi como titular, o que foi uma novidade, a primeira titularidade do Gavi desde que ele voltou de lesão, e por sinal jogou muito bem. E o Hansi Flick também começou com o Baldé para dar um pouquinho de ritmo também, colocar ele em condição de competir com o João Cancelo. Eu acho que ainda não está em condição de competir com o João Cancelo, mas daqui a pouco a gente fala disso. Enfim, muito bom jogo do Barcelona no primeiro tempo, porque o Hansi Flick entrou com quase força total e o Hansi Flick pensou um time que sem Rashford e sem Rafinha, com o Gavi de falso ponta, aquilo que o Xavi fazia nos clássicos contra o Real Madrid. Quem não lembra daquela final de Supercopa da Espanha em 2023, quando o Gavi jogou como falso ponta e o Barcelona ganhou do Real Madrid por 3-1 aquela oportunidade. Hoje foi um jogo parecido. O Hansi Flick queria ter 4 meio-campistas, manter muita posse de bola e assim poder atacar o Espanhol. O Espanhol não venceu ainda esse ano e o Barcelona basicamente acabou com a temporada do Espanhol, porque desde aquela atuação milagrosa do João Garcia dentro do de la Cornellà, o, o Espanhol não venceu mais. Enfim, o Espanhol, naquele jogo, mostrou que é um time muito perigoso, principalmente nas transições e tudo mais. Chegou muitas vezes ao gol do Barcelona naquela oportunidade. E eu acho que também o Hansi Flick ter entrado com 4 meio-campistas, um falso ponta, digamos assim, era uma muito boa oportunidade para ter mais a bola, assim, gerar ocasiões de forma mais lógica e não dar tantas oportunidades de transição para o time do Espanhol. O Barça começou o jogo assim, muito boa intensidade no primeiro tempo, fez 2-0, 2 gols do Ferran Torres, e que bom que marcou o Ferran, porque o Barça precisa recuperar o Ferran Torres para essa fase decisiva de temporada. Vamos ver o que acontece em Madrid na terça-feira, mas de todo modo o Barcelona vai precisar do seu segundo ou primeiro camisa 9 para essa reta final de temporada. 2 gols do Ferran Torres, 2 assistências do Lamine Yamal, uma no escanteio e uma na famosa trivelinha do Lamine, que hoje esteve mais uma vez imparável. É uma fase muito, muito boa do Lamine, que tá como sempre, né? Teve um outro momento de baixa na pubalgia, ali para outubro, novembro, mas no geral, gente, depois que o Lamine engatou a quinta marcha, tá indo e ninguém tá pegando. Vamos ver o que consegue tirar de coelhos da cartola na pré-decisão contra o Atlético na Champions. Um ponto muito bom e muito positivo para o Barcelona, principalmente no primeiro tempo, foi a pegada e a intensidade. Cara, quando você tem um meio-campo com o Gavi, com o Fermin, com o Pedri, Gavi e Fermin especificamente, esses dois, que são jogadores que toda hora estão mordendo, toda hora estão pressionando o adversário e tem uma intensidade tremenda. Fica muito difícil realmente para o seu adversário. O segundo gol do Barcelona sai mais ou menos assim, uma bola que o Gavi luta de cabeça, consegue deixar ela redonda para o Lamine poder achar o Ferran Torres na profundidade e sair o segundo gol do Barça. Um grandíssimo jogo do Gavi, como eu já falei. Eu acho que ele vai ser muito importante para essa reta final de temporada, porque se não for titular, com o Frenkie de Jong voltando, com o Marc Bernal estando disponível também, se o Gavi não for titular, o Gavi vai ser peça-chave para os segundos tempos. Foi assim na temporada passada. O Gavi era um jogador muito importante para manter o Barcelona rodando numa rotação alta. Quem não lembra da final da Copa do Rei ano passado, em que o Barcelona teve que tirar, porque foi para prorrogação, Pedro e Frenkie de Jong, e o meio-campo foi Gavi e Eric Garcia até o final do jogo, e funcionou muito bem, porque esses dois jogadores mantinham o Barça funcionando em alta rotação.
E acho que o Gavi pode ser peça-chave sim para essa reta final de temporada, principalmente nesses segundos tempos. Falando em segundo tempo, o segundo tempo de hoje foi ok do Barcelona, porque baixou a intensidade, é normal. Era um time já que queria mexer um pouco na rotação do jogo, na velocidade do jogo e fazer algumas rotações no elenco, porque colocou o Marc Casadó, que não tem a mesma qualidade de saída, o mesmo critério do Eric Garcia, baixou o Eric Garcia para a zaga, e o Barcelona perdeu um pouquinho de intensidade, um pouquinho de rotação com bola no pé, de rodar a bola com velocidade e empurrar o Espanhol para trás. Não teve tanto isso no segundo tempo, o Espanhol foi chegando, foi chegando. Até no momento que o Barcelona estava de certa forma com o jogo controlado, tinha feito o terceiro gol que foi anulado. O Espanhol chega e consegue fazer seu gol, o gol do 2-1. O jogo fica a partir daí um pouco aberto e qualquer coisa que passasse no Camp Nou não era um absurdo, mesmo que o Barça se mantivesse melhor no jogo. Até que o gol do Lamine sai. Um gol que o Lamine não desiste da jogada, segue, vai pressionar o goleiro do Espanhol, ganha e faz o gol sem goleiro. Depois disso, né, um bom gol do Marcus Rashford, que é bom para dar moral para ele, a gente vai precisar dele, o Barcelona vai precisar muito dele nessa terça-feira de Champions, num bom passe do Frenkie de Jong, que é bom que ganhe ritmo também, e aí o Barcelona goleia o Espanhol. Acho que é uma goleada que dá moral, deixa os jogadores inspirados, porque esses jogadores, principalmente os meninos que nascem em La Masia, às vezes a gente aqui do Brasil não dá tanta atenção para esse derby da Catalunha, mas esses meninos que são criados em Barcelona, esses meninos que são criados em La Masia, têm uma rivalidade tremenda com o Espanhol. Claro que não é a mesma rivalidade que é contra o Real Madrid, mas por outro lado é muito maior do que a rivalidade que se tem contra o Atlético de Madrid. Claro que não tem comparação, os dois jogos de importância dos dois jogos, o jogo de hoje, o jogo da terça-feira, mas é uma muito boa vitória num jogo importante e que deixa o Barça muito perto de ganhar a La Liga. 9 pontos, com 7 jogos a se disputar, muita coisa, porque eu não acho que o Barcelona vai tropeçar tanto a ponto de deixar o Real Madrid voltar para a disputa. E o clássico do final da temporada, a rodada número 35, é dentro do Camp Nou. Dia 10 de maio de 2026, o Barcelona vai enfrentar o Real Madrid dentro do Spotify Camp Nou, valendo La Liga, ou valendo basicamente a confirmação de La Liga. Digamos assim, o Barcelona pode chegar campeão já, né? Ou basicamente campeão. Eu não acho que o Barcelona tenha que largar a La Liga, não. Acho que tem que seguir jogando com seriedade. É claro que agora, a depender do que passe na Champions, o foco será a Liga dos Campeões, mas o título está encaminhado, mas tem que seguir jogando com seriedade. Os destaques do jogo. Para mim, os grandíssimos destaques do jogo foram o Lamine Yamal, o melhor em campo, o imparável, foi premiado com um gol no fim do jogo. Talvez tenha faltado ao Lamine um pouquinho de passe, né? Um pouquinho de soltar a bola, principalmente quando ele fazia aquelas jogadas mágicas de passar por um, por dois, ou de entortar o marcador. Mas acho que o Lamine foi bem. Foi um muito bom jogo do Lamine, que termina premiado com um gol. E é bom para ele que ele ganhe moral, porque ele vai ter que liderar o Barcelona uma vez mais na terça-feira. É um bom jogo do Ferran, que volta a marcar, volta a ter boas sensações, ajudar o time a dar sequência nas jogadas, coisa que vinha faltando nos últimos jogos. O Gavi, eu já falei que eu gostei muito do jogo dele, tanto com intensidade, tanto com a bola no pé, tanto ganhando muitos duelos, sofrendo até muitas faltas. Acho que era um jogo especial, porque o Gavi é muito Barcelona e um clássico contra o Espanhol é uma das melhores partidas para ele voltar. Então acho que foi um jogo especial para o Gavi, para ele poder voltar e poder ajudar a equipe nessa reta final. Também um bom jogo do Eric Garcia, mais um. A capacidade do Eric Garcia de jogar no meio campo, jogar na lateral, jogar na zaga e jogar todas do mesmo jeito é muito, muito admirável. Falando ainda do Eric Garcia, para mim, ele tinha que ser o lateral direito titular, principalmente para o jogo da Champions nessa terça-feira, mas seria o meu titular, o meu lateral direito titular da temporada, porque o Condé tá voltando de lesão, mas no geral a temporada do Condé é ruim. E o Ronald Araújo é o Ronald Araújo. Você tendo dois zagueiros confiáveis, como o Paulo Barcia e o Gerard Martin, você ter o Eric Garcia na lateral, que é um jogador com chegada à frente para ajudar o Lamine Yamal nas jogadas de um contra um. Não que o Eric tenha um contra um, mas ele é muito bom nas combinações para ajudar a tirar a marcação do Lamine.
E o Eric tem muita chegada à frente para gol. Na temporada passada, por exemplo, fez gol contra a Inter de Milão, fez gol contra o Real Madrid. Nessa temporada já tem alguns gols. Nas jogadas aéreas, o Eric Garcia é muito bom jogador. Principalmente ofensivamente falando. Não é porque é pequeno, né? O Eric não é dos zagueiros, dos defensores mais altos, mas nas jogadas aéreas ofensivas ele é muito bom, tem muita presença. Então acho que seria uma boa o Hansi Flick optar por ele na terça-feira contra o Atlético de Madrid. No geral, acho que é isso. Bom jogo do Barcelona. Podia ter sido mais fácil, poderia ter rotacionado melhor o elenco, mas um jogo que quase garante uma liga não tem que ser fácil mesmo, né? Então acho que se não descansou, deu moral e o Barcelona vai na terça-feira em busca da remontada. É isso, pessoal. Valeu.